Então, vamos Não, lá. parei no 45. Ó, lembra que no 46 nós falamos sobre a volta de Yeshua, no versículo 18, que fala: tão certo como um vivo, diz o rei, cujo nome é Adonai Tsevaot, quando ele vier, será tão poderoso quanto em Tabor, entre as montanhas, e quanto Carmel junto ao mar. Lembra? Tabor foi o monte da transfiguração. Lembra que a gente pesquisou isso? Sim. Então, a gente já leu o 46 e o 47, porque o 47 foi até o questionamento da Bela sobre as águas subindo do norte, que as águas representam os exércitos, os homens, né? Conforme a Apocalipse, né? Então, um exército que virá contra aqueles que fazem o mal, tá? Um exército. O povo vai clamar, mas não vai ter nem como ajudar os seus próprios filhos. Mas eu estou olhando aqui, é isso mesmo. Você colocou Jeremias 45, 47 no YouTube. Isso. Então, isso aqui a gente... Aí no 6, Deus fala: ó espada de Adonai, quando descansará? Volte a bainha, pare, repouse. Mas como pode descansar? Mas Adonai deu ordem a você, quando determinou que o ataque de Asquelon e o litoral. Ou seja, isso são profecias, gente, em que a gente realmente está vendo se cumprir nos nossos dias. Porque essas profecias, elas se cumpriram no passado e voltam a se cumprir agora com os homens maus que nós temos agora no nosso meio. A gente está vendo aí uma guerra sendo levantada, né? E uma guerra entre, vamos pôr, os ismaelitas, né? Junto ao povo de Deus. E vocês vão ver isso ocorrer, porque vai ocorrer, porque a palavra diz isso, né? Só que a hora que eles se voltarem contra os filhos de Deus, né? Não uma Israel física, mas uma Israel espiritual, esses filisteus, esses moabitas, esses povos que são descendentes de ismaelitas, então esses povos, eles vão ser totalmente destruídos pelo próprio Deus. E a palavra inteira fala sobre isso. Sempre são os mesmos inimigos, já perceberam? Moabe, Amon, a Babilônia, o Egito, os filisteus, os saduceus. E agora nós vamos ler o 48, tá? Que a gente vai ver um pouco mais sobre isso, sobre esses filhos moabitas, amonitas, tá? A gente vai ver sobre isso. Então, vamos lá. A destruição de Moabe. Isso... alguém quer ler? Eu esqueci. Alguém quer ler, gente? Se alguém quiser. Então, bora lá. Isso é o que diz Adonai Tsevaot, o Deus de Israel, acerca de Moabe. Moabe era o quê? Inimigo do povo de Deus, dos israelitas. Ai de Nebo. Nebo era quem? Nebo era o Deus deles, tá? Pois ficou em ruínas. Kiriataim foi destruída e capturada. O que essa cidade significa? Significa uma cidade dupla, tá? Uma cidade dupla. Misgave foi envergonhada e tomada. Misgave significa fortaleza. Ou seja, não adianta. Pode ter a fortaleza que tiver, pode ter o armamento que tiver. Pode ser uma cidade dupla, ou seja, com alianças fortes. Não adianta, vai ser derrubada. Porque é o próprio Deus quem está trazendo o juízo aqui. E vai punir Moabe. E essas cidades são dos moabitas, tá? O 2. Nada se louva em Moabe. Por quê? Porque Deus vai acabar com a idolatria. Ele vai acabar com tudo que é idolatria. Em Resbom, morreu. Tramam sua ruína. Então, essa cidade de Resbom, gente, ela não era moabita, era
amorreu, tá? Era outro povo ruim também, mas que tramava contra os moabitas. Então, Deus vai usar esses amorreus contra Moabe. Entende que é uma guerra de homens que o próprio Deus levanta contra aqueles que fazem o mal para o Israel espiritual, tá? Aí ele diz: venha, vamos dar fim àquela nação. Quem? Hesbom está falando que vai dar fim aos moabitas. Você também, Madmen. Madmen significa sangria, gente. Olha isso. Essa cidade chama Sangria. Madmen será silenciada. Ou seja, a cidade moabita, Madmen, ela será totalmente sangrada. A espada a persegue. Ouçam o choro agoniado de Oranai, que também é outra cidade moabita, tá? E sabe qual a tradução de Oranai? É uma cidade de dois abismos. Dois abismos. E ela faz parte hoje do que a gente chama de Iraque. Ela ficava na mesma região de onde a gente chama Iraque hoje, tá? E olha só, o próprio Deus está falando que vai silenciar essas cidades, vai ter sangue, vai ser um abismo. Essas cidades são um abismo hoje. Por quê? Porque elas fazem a vontade de Deus? Não faz, gente. Não faz. Elas são terríveis, terríveis. Elas só pensam em guerra e em matar os que amam e obedecem às leis de Deus. Ruína e terrível devastação. Moabe foi destruída. Ouve-se o clamor de seus jovens ao subir para Lute. Gente, eu fui traduzir essa palavra e ela pode significar Lute, ela pode significar uma cidade luz, tá? Mas não está totalmente fechado esse entendimento, tá? E não tem outro entendimento. Então, quando você vai tentar procurar sobre essa passagem, você entende que, espiritualmente falando, até cabe uma cidade luz aí. Por quê? Olha, Moabe foi destruída, e ouve-se o clamor dos seus jovens ao subir a Lute, ou seja, ao subir aquela região de luz. Eles querem subir para a região de luz, porque eles estavam lá nas cidades de dois abismos. Ele está vendo a destruição toda chegar e os jovens subindo a cidade de Lute choram amargamente. Ouvem-se os gritos angustiados, ou seja, eles estão subindo, ouvindo os gritos angustiados na estrada que desce para os dois abismos. Olha isso! Olha isso! Ou seja, os jovens tá vendo Moab ser destruída. Eles sobem, vão subindo para Lute, chorando amargamente, porque eles estão ouvindo os gritos angustiados na estrada que desce para Oronai, a cidade dos dois abismos. Ou seja, tem duas estradas, percebe? Uma que sobe para a luz e outra que desce para os dois abismos. Você está entendendo isso aqui, que está falando aqui? Claudinha, pode falar, amada. Eita, sabe do que eu lembrei esse versículo? O arrebatamento. Não pode ser também? Enquanto O a gente povo está subindo. subindo, a gente está chorando por toda a cidade sendo destruída? Pois é, Perfeito, muito, Claudinha. muito, é. Vocês entendem como Deus mostra para a gente o significado das palavras e o quanto isso nos mostra uma palavra ali dentro, uma profecia bem maior, no sentido assim, para a gente ter olhos para ver mesmo? Por quê? Porque se eu falasse só o nome da cidade, vocês iam entender isso? Se eu falasse só o nome que está escrito aqui, Madmen, Hesbom,
Não ia. Por quê? Porque cada palavra em hebraico, queira ou não, gente, Deus deu a palavra em hebraico, primeiramente. Depois foi em grego, né? E depois foi para o resto do mundo. Mas o que eu quero dizer? Não está aqui por acaso esse nome dessas cidades. Não está por acaso. É para que quem comprou colírio possa ver o que Deus está falando aqui. Se você for moabita, se você fizer parte desse povo moabita, você simplesmente pode ir para o abismo. E o abismo é o quê? O inferno. Satanás será jogado no abismo. Aí ele fala no 6, fujam, salvem-se, sejam fortes como um arbusto no deserto. Novamente a árvore, olha, árvore forte no deserto. Nós não estamos no deserto? Como que a gente vai se salvar? Como que o ser humano pode se salvar? E qual a força do nosso braço? Só tem uma maneira do ser humano se salvar. É Jesus, o Cristo. É só crer nele. E isso nos justifica para a salvação. E, se nós estamos nele, nós faremos obras e daremos frutos. Obras do Espírito. Vamos falar, Claudinha? Árvore forte do deserto, é a árvore da vida. Sim, exatamente. Olha só, você já... Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu nem tinha pensado nisso. Parabéns, Claudinha. Sejam fortes como um arbusto no deserto. Imagina, foi Deus, foi o Espírito Santo que revelou. Amém, amém, glória a Deus. Por isso que eu falo para vocês. Falem, porque às vezes eu vi uma coisa que vocês não viram, ou vocês viram uma coisa que eu não vi. Essa troca é muito, muito, muito poderosa, porque se a gente está no mesmo espírito, vocês não fiquem com medo, porque de repente o espírito manda para vocês aquilo que é para vocês entenderem e vocês não podem ter medo, porque essa revelação é pelo espírito. A Mari. Vamos ver se a Mari vai conseguir, tadinha, porque toda vez a Mari não consegue, coitada. Aleluia. Aí, o 7. Oi? Essa estrada que você falou aqui, eu lembrei, não tem um desenho que fala assim, que tem um homem que está parado numa bifurcação, um tem uma estrada para cá, outra para lá, uma que leva para a luz e outra para a perdição. É a mesma coisa, né? Lembrei disso na hora. Aquela estrada que leva para o céu e a outra que leva para o inferno. E olha só, a Claudinha falou do arrebatamento. Essa estrada aí, né? Da luz e da destruição. Olha só, uma estrada está subindo para a Lute, a outra está descendo para o abismo. Gente, é muito maravilhoso. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, carreguei sem querer no sair e saí novamente. Perdão. Deus. Bom dia. Shalom, shalom. Shalom, bom dia para vocês, espero que estejam bem, em nome de Jesus. Agora o 7, nós estamos lendo 48:7, tá, Mari? Então, vamos lá. Por quê? Por quê? Porque você confia em suas obras e em sua riqueza. Você será capturado, juntamente com os seus sacerdotes, seus líderes e Camus. Gente, Camus era um deus moabita, amonita também. Ele foi introduzido, sabe por quem? Pelas esposas de Salomão, em Jerusalém, tá? Então, Camus, eles confiavam em quem? Em Camus. Ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso, Yahvé dos Exércitos, eles confiavam em quê? Em Camus. Confiavam em riqueza, mamon, né? Confiavam no poder da sua própria
força, né, nas suas obras, não, eu faço, eu sou, né? E não é nada. Todos foram destituídos da glória de Deus. E o único meio de você se salvar é a árvore da vida, como a Claudinha bem lembrou aqui. É o único meio. É o arbusto no deserto. Nós estamos no deserto. Se a gente não comer da árvore da vida, você vai morrer. Quem é a árvore da vida? Yeshua. Então, quando a pessoa coloca a sua, tá? A sua confiança em Camus ou qualquer outro deus pagão desse mundo aqui, e detalhe, o deus Camus era o deus da guerra, tá? E exigia sacrifício humano para que os homens vencessem a batalha. Então, antes de ter uma guerra muito poderosa, o que eles faziam? Eles davam sacrifícios humanos, isso está lá em 2 Reis 3, 27, e também em 1 Reis 11, 7. Ele exigia sacrifício humano para poder a pessoa vencer a guerra. Então, Camus irá para o exílio. Ou seja, você pensa que Camus vai ganhar a guerra agora? Não vai. Não vai. Ele vai para o exílio. Um destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma cidade escapará. O vale se transformará em ruína, e o planalto será destruído, porque Adonai o disse, e o de rei Vavirei, o Deus Todo-Poderoso. O que ele fala no 9? Dê asas a Moabe, para que possa voar e fugir. Suas cidades se transformarão em ruínas, sem nenhum habitante. Maldito que faz com negligência a obra de Adonai. Sabe aqueles sacerdotes e líderes moabitas que o próprio Deus está falando aqui, que vai para o exílio, que vai ser capturado? Então, por quê? Porque ele faz a obra com negligência. Ele adora outros deuses, ele põe em idolatria dentro da onde ele não deveria pôr. Aí, o que o próprio Deus fala depois? Maldito que retém sua espada do sangue. Ou seja, o próprio Deus está falando assim, que antigamente tinha a Torá, né, gente? Então, quem fazia qualquer obra de idolatria era passível de morte, tá? Então, se o povo retinha, lembra quando aconteceu com Saul? O que aconteceu com Saul? Deus mandou matar todo mundo, não foi? Até o rei, matar as crianças, matar as mulheres, matar todo mundo. O que Saul fez? Obedeceu Deus? Não, ele reteve a espada e não matou. Onde Deus falou que era para matar, porque Deus já conhecia o coração daquele povo. E esse rei, em particular, era o próprio demônio em pessoa. Então, era para poupar a vida daquele rei? De maneira alguma. E por conta disso, o próprio rei Saul perdeu o Espírito Santo de Deus e ganhou o quê? Um espírito de perturbação, loucura. Um espírito de trevas, que atormentava ele todo o tempo. Moabe vive tranquila desde a sua juventude. Ela é como vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nem foi para o exílio. Ou seja, o que Deus está falando? Que quando Moabe, ele vivia lá, não tinha nenhum, vamos pôr assim, nenhum um rei poderoso que desafiasse os moabitas. Então, ele estava lá tranquilo, né? Eles não foram levados para o exílio, só que Deus está falando o quê? Que eles vão, agora eles iam, tá? Eles iam para o exílio, por isso, por eles não terem passado por isso, por eles não terem sido refinados, moabitas, por eles não terem sido peneirados pelo próprio Deus, o que aconteceu? Por isso, seu sabor é ruim e permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou.
era um vinho horrível, cheio de... Você já tomou vinho, gente, que tem um monte de pedrinha lá, que você fica... Sabe? Que você fica tomando aquilo lá, aquelas pedrinhas sobra tudo na borra, né? Aquilo não é bom, tá? Então, é isso que Deus está falando. Por isso que ele tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto. É ruim, porque eles não foram o quê? Decantados. Um vinho bom, ele é decantado. Ele é totalmente puro. Aí o 12. Portanto, eis que vem dias, diz Adonai, quando enviarei decantadores para decantá-la, esvaziando suas vasilhas e despedaçando-as. Então Moabe se decepcionará com quem? Camus. Ai, não era o Deus da guerra deles? Ah, mas eu não ganhei a guerra. Ih, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Camus não te ajudou? Uai, mas você não fez sacrifício humano para Camus? Por que Camus não te ajudou agora? É isso que vai acontecer com os moabitas. E ele vai se decepcionar com Camus. Da mesma forma que a casa de Israel se decepcionou com Betel. E aí a gente tem que ter entendimento, porque Betel não era a casa de Deus, né? Era tido assim. Betel é onde encontrou com Deus, não foi? Falou assim, a partir desse momento aqui se chamará Betel. Porém, entretanto, todavia, os cananeus, tá? Eles começaram a adulterar a casa de Deus como uma casa de paganismo, tá? E aí já não era mais Deus Deus não habita em templos, né? Não habita mais. E aí o que acontece? Era um Deus em quem haviam posto sua confiança. Ou seja, Jerusalém colocou idolatria lá dentro, idolatria cananeia, e adorava um Deus supremo, que também era pai de outras divindades, tá? Também era considerado pai de outras divindades. E Israel se contaminou. Por quê? Porque não era mais um Deus único, mas era uma idolatria que havia ali. Então, por isso que Israel se contamina e se decepciona com Betel, porque aquela casa não tem mais o Espírito de Deus. Naquela casa não habita mais Deus. Onde entra a idolatria, Deus sai. O Deus único, o único Deus verdadeiro. No entanto, El, que significa Deus, foi usado muito e é usado até hoje pelos israelitas judeus. Que El Shaddai, El Elyon, Elohim, é tudo do Deus El. Mas eles servem somente ao Deus único? Eles estão servindo somente ao Deus único? Você percebe a corrupção que há lá dentro? Também do povo judeu? A adulteração? A gente vem falando aqui sobre isso tudo, que, infelizmente, eles ouvem mais a palavra de rabinos do que do próprio Deus. Palavra de homens, maldito o homem que confia no homem. Entrou toda essa parte de idolatria de todas as partes do mundo, e eles se corromperam. Por isso que eles vão se decepcionar. Eles estão tão crendo em Elohim, El Shaddai, esse El Shaddai corrompido da igreja judaica, tá? Do judaísmo, que eles estão confiantes que eles vão ser salvos. El Shaddai vai me salvar. E quem vai salvar? Quem pode salvar? Somente um. Yeshua. Yeshua. Só há salvação em Yeshua. Eles vão se decepcionar. Israel, terrena, judeus, vão se decepcionar. Porque eles não aceitam Yeshua. E se eles não aceitarem Yeshua,
Sinto muito. 14. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, homens fortes para a batalha? Eles estão destruindo Moabe. Sabe onde que fica Moabe, gente? Na Jordânia. Hoje, aonde era a terra de Moabe, é a Jordânia, tá? Eles estão destruindo Moabe, atacando suas cidades, e seus melhores jovens descem para a matança, diz o rei, cujo nome é Adonai Tsevaot, o próprio Deus, Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele está aqui falando, mas vocês não são guerreiros? Vocês não são os que vai, ataca a cidade e faz o que quer? Os próprios jovens de vocês saem à matança? Então, a ruína de Moabe está próxima. Sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela. Todos os que estão ao redor, todos vocês que a conhecem, digam, como se quebrou o cajado poderoso, o cetro glorioso? Desça da sua glória e sente-se na terra seca. Ó filha moradora de Divon, cidade, essa cidade era centro da idolatria. Mas olha o que Deus está falando aqui. Diga, como se quebrou o cajado poderoso, o cetro glorioso? Desça da sua glória e sente-se na terra seca. Sabe quem que eu lembrei? O próprio Satanás. Espera aí, Satanás não era poderoso lá no céu? Fala que ele era um dos mais poderosos. Ele levou 1/3 de todos os anjos caídos. Caíram. Desça da sua glória e sente-se em terra seca. Por quê? A filha moradora de Divon, ou seja, as cidades da idolatria. Divon era uma cidade, um centro idólatra, gente. Está lá em Isaías 15:2. E eles adoravam Nebo. Lembra que eu falei aqui no 48, lá no comecinho, que falava, ai de Nebo? Essa cidade, ela prestava culto a Nebo. E quem que é Nebo? Deus do conhecimento. O Deus do conhecimento. Gente, vocês estão vendo como tudo está sendo testificado para nós? Faz uma semana que a gente está falando sobre quanto o conhecimento das coisas ocultas desse mundo está prejudicando os filhos de Deus, que está corrompendo o conhecimento bíblico deles e está levando eles para caminhos obscuros. Eles estão se desviando da verdadeira fé em Cristo e estão conhecendo e comendo da mesa de demônios. Você percebe como essa é sutil, gente. É sutil, mas foi no passado e continua sendo agora no presente. E Deus vai destruir tudo isso. Pode falar, Claudinha? Não, eu só dei joinha porque confirmou, né? Sim, confirmou. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, do início ao fim. É a única coisa que a gente pode confiar nessa vida. Mais nada. Essa cidade era uma cidade de idolatria, onde Nebo, o Deus do conhecimento, tá? E tá aí em Isaías 46, 1 e 2 também, tá? Para quem gosta de anotar. Esse Deus do conhecimento, que os moabitas adoravam também, tá? Vai cair. Vai cair. Pois o destruidor de Moabe sobe contra você. Ele destruiu suas fortalezas. Esses reinos, esses principados, potestades que estão destruindo os filhos de Deus, que estão roubando os filhos de Deus, eles também vão ser destruídos. Porque lá em Apocalipse, quando Yeshua voltar, tudo vai virar pó. Aí fala, inclusive essas entidades, esses principados e potestades, que a espada do nosso Senhor Jesus vai ser com eles. E aí eu lembro da parte em que Miguel
falou para a entidade que não deixava ele chegar até Daniel, ele falou que a Yud-Rei Vav-Rei te repreende. Porque é ele quem vai repreender todos esses principados e potestades. Por enquanto, o próprio Deus permite, porque também todos aqueles que amam a mentira, Deus está testando, está peneirando por meio de Satanás. Satanás peneira as pessoas, para saber se elas realmente amam a Deus ou amam o fake news, né? As coisas abomináveis desse mundo, as mentiras, porque Satanás é o pai da mentira. E se a pessoa não se atentar para a verdade, que é Cristo, ele é a verdade, ela cai nas mentiras, e aí ela pode ser corrompida, como a gente está vendo de balde, pessoas sendo corrompidas. De balde não, né, gente? Vamos pegar... O balde tem que ser muito maior, porque as pessoas não estão amando a verdade. E amar a verdade é o que a gente está fazendo aqui. É orar, ler a palavra de Deus todos os dias, para que Deus possa nos dar discernimento sobre as coisas. E vocês falaram lá no grupo sobre discernimento de espírito, a Vivi falou, né? Olha o quanto é importante. Só que como que a gente vai ter discernimento no espírito se a gente não lê a Bíblia? Como que a gente vai entender as coisas profundas do Criador se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda? Não tem como. Porque aqui a palavra é a verdade. E ela traz a vida para aqueles que amam a verdade. Fiquem juntos à estrada e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. O que está acontecendo? Olha isso. Fiquem junto da estrada. Que estrada? Caminho da vida. Vigiem. E perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. O que está acontecendo? Aí eles vão falar: a desgraça caiu sobre Moabe, pois está destruída. Gritem, clamem, ou seja, peçam arrependimento. Senhor, eu me arrependo, em nome de Jesus, eu quero, eu preciso de ti. Proclamem em Arnon, ou seja, trombeteiem, falem a verdade. Gritem por arrependimento. Senhor, estou aqui. Me perdoe. Que Moabe vai ser destruída. O julgamento chegou ao Planalto. A Olom, Zanza, Prefate, Divon, Nebo, Bet de Blatai, Kiriatai, Bet-Gamum, Bet-Mon, Criote, Patzerá e todas as cidades da terra de Moabe, próximas e distantes. Ou seja, vai sobrar alguma? Perto e distante vai ser tudo destruído, não vai sobrar. A força de Moabe foi eliminada. Isso aqui é Apocalipse 18, gente. Só mudou Babilônia para Moabe, Moabe para Babilônia. Seu braço está quebrado. Porque Moabe se engrandeceu contra Adonai. Embriagaram-na até que ela se revolva em seu próprio vômito e se torne um objeto de ridículo. Afinal, Israel foi um objeto de ridículo para você. Ou seja, Moabe não se voltou contra os israelitas? Então, eles riram, não riram, enquanto eles estavam atacando os israelitas? Pois agora é a vez deles. Ele não se associou a ladrões, contudo, sempre que você falou a respeito, sacudiu a cabeça. Ele está falando aqui de Moabe. Vocês que moram em Moabe, abandonem as cidades e vivam entre as rochas. Sejam como a pomba que faz seu ninho, em um buraco na rocha, à entrada de uma caverna. O que Deus está falando aqui, gente? Você mora em Moabe?
Moab vai ser destruído. Se você é moabita, arrependa-se. Essa cidade vai ser destruída. Abandone as cidades. Viva entre as rochas. E no sentido, gente, quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Onde nossos pés devem estar firmados? Na rocha. Na rocha. Viva entre a rocha. É nele. É com ele que você tem que estar. A salvação é por meio dele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E Yeshua. Então não adianta, a gente já conversou sobre isso, não adianta a gente vir para o meio do mato, numa rocha, numa serra, numa montanha, numa caverna. Porque se não tiver Yeshua, Apocalipse diz o quê? Apocalipse diz para a gente que esses homens que não têm Yeshua vão pedir para a própria caverna, para o próprio monte, cobrir eles, porque a ira do Cordeiro está chegando. Aí o 29. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Como ela é orgulhosa, presunçosa, vaidosa, altiva, tão orgulhosa em seu coração. Olha isso aqui, não é a própria Babilônia lá em Apocalipse? Orgulhosa, bebendo do taça. Conheça a sua arrogância, diz Adonai. Seu orgulho é vazio e nada conquistou. Por isso lamentarei por Moabe, chorarei por toda Moabe, pelo povo de que eres lamento. Chorarei por você, videira de Sibma, mas que chorei por Jazar. Jazar, gente, era um lugar onde tinha as videiras, uma região muito fértil, onde tinha muitas videiras, muita uva, muito fruto, tá? E aqui o próprio Deus está falando que vai lamentar sobre o povo de Moab, sobre todos esses lugares, sobre a videira de Sibá e sobre Jazar, onde tinha muitas videiras, tinha muitas. Aí você lembra lá em Apocalipse do lagar? Que até a boca do cavalo, o freio do cavalo vai ter sangue? Infelizmente. O destruidor caiu sobre suas frutas de verão e sobre as suas uvas. Vai vir o destruidor e vai acabar com tudo. Vai dizimar. Apocalipse, eu vejo Apocalipse claramente aqui. A alegria e a satisfação foram tiradas dos campos férteis e da terra de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. E os gritos de alegria daqueles que pisam as uvas foram silenciados. Isso aqui não é Apocalipse 18? Os gritos de Esbom e Eled são ouvidos até Zaz. Os gritos de Suar e Oranai, que a gente já viu a tradução, são ouvidos até Eglade, Cilícia, pois até as águas de Ninim secaram. Tudo isso, gente, é a mesma coisa da profecia lá de Apocalipse. Aconteceu lá com os moabitas e vai acontecer com os moabitas, espiritualmente falando, de hoje. Esses que perseguem o povo santo de Deus. Vai acontecer a mesma coisa. Além disso, diz Adonai, estou lendo o 15, tá? O 15 não, desculpa, 35, é que eu estou sem óculos. O 35 está virando 15, só para vocês terem ideia. Além disso, diz Adonai, em Moabe darei um fim a quem sacrifique nos altares idólatras e queime incenso a outros deuses. Aí você lembra lá em Apocalipse 22, que fala o quê? Olha, do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto,
os sexualmente imorais, os assassinos e os adoradores de ídolos e todo aquele que pratica a falsidade. Idolatria, nem pensar. O próprio Deus vai dar fim a toda idolatria. Por isso meu coração lamenta por Moabe, como flautas em um funeral. O meu coração lamenta pelos homens. Deus lamenta. O próprio Deus gostaria que todos alcançassem a salvação. Todos se arrependessem. Ele se lamenta do juízo, da ira, mas vai ter ira, vai ter juízo. De que eres como flautas em um funeral, pois desapareceu a riqueza que eles produziram. Olha aqui, se não é a Babilônia a grande, a rainha, aquela que está adornada com muito ouro e riqueza. Vai desaparecer tudo. Todas as cabeças foram rapadas, todas as barbas foram cortadas, todas as mãos sofreram incisões, toda a cintura foram cobertas com vestes de lamento, porque vai haver luto, vai haver choro, pranto, vai haver, porque a desolação vai ser muito grande. Em todos os telhados de Moabe e em suas praças, há lamentação em todos os lugares. Pois despedacei Moabe como um vaso que ninguém quer. A taça da ira aqui. A taça da ira. Lamentem como Moabe está destruída, como dá as costas envergonhada. Assim Moabe se tornará um objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz Adonai. Vejam, ele está planando como uma águia. Quando você puxa a águia, gente, a águia, ela é tida na Bíblia como uma nação que vem contra outra nação, tá? Deuteronômio 28:49 fala isso. Isaías 8:1 e 8:8. Não, desculpa. Isaías 8:8 e Oséias 8:1, tá? Ou seja, sempre há uma nação que o próprio Deus usa para criar o juízo e toda a destruição que o próprio Deus quer dar para aquela nação que está sendo idólatra, blasfema, está entristecendo o coração de Deus. Vejam, ele está planando como uma águia, estendendo suas asas contra Moabe. As cidades serão capturadas e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, o coração dos guerreiros de Moabe será como o coração de uma mulher em trabalho de parto. Olha o trabalho de parto aqui. Será tão terrível que é como se fosse uma mulher estivesse dando à luz. A dor é muito grande. Moabe será destruída como nação, porque se engrandeceu contra Deus. Terror, cova, laço estão sobre vocês. Povo de Moabe, diz Adonai. Quem fugir do terror, cairá na cova. Quem sair da cova, será apanhado no laço. Pois trarei sobre ela, sobre Moabe, o ano do meu castigo. O ano do meu castigo. Aí eu lembrei, o ano do castigo. Eu lembrei que o maligno vai ter só uma hora para peneirar e perseguir todos da terra. Todos aqueles que o Senhor quiser peneirar. Na sombra de Resmon, os fugitivos param, exaustos. Lembrando que... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não.
Não coloquei. Nem vou falar porque eu não coloquei. Onde que eu parei, meu Deus? Ai. Na sombra de Hesbom, os fugitivos param exaustos, pois fogo sai de Hesbom. Eu vou pôr aqui, porque eu não marquei. Hesbom na Bíblia. Hesbom era a capital do rei amorreu Sion, uma cidade importante e estratégica na região leste do Rio do Jordão. Foi um ponto crucial na história de Israel, pois a recusa de Sião em permitir a passagem dos israelitas levou a uma batalha decisiva, resultando na vitória de Israel e na conquista da terra de Hesbom. A cidade foi posteriormente dada à tribo de Gade e mencionada em vários livros como parte da narrativa de conquista e como um lugar contra o qual os profetas de Israel proclamaram julgamentos contra Moabe e Amon, tá? Então, por que ele está falando aqui? Na sombra de Hesbom, os fugitivos param exaustos, pois fogo sai de Hesbom, e uma chama do meio de Sibom, consumindo a testa e o crânio dos homens turbulentos de Moabe. Olha só. A ira, as taças da ira, vai consumir esse povo. Eles vão parar exausto, vão tentar fugir, mas ninguém foge da ira do Cordeiro, tá? E olha só que traço interessante. Consumindo a testa e o crânio. Lembra a marca da besta? Será uma marca, o quê? Na testa? Porque na testa é que está o nosso pensamento, gente. E a mão, por quê? As nossas ações. Se nós servimos a Deus, nós estamos constantemente pensando em como agradar a Deus. E a dos exércitos, como eu vou agradá-lo? Quando você recebe a marca da besta, você não está pensando em agradar o Deus Todo-Poderoso. Você está pensando em agradar a si próprio, agradar, sei lá, os seus deuses pagãos, a idolatria. Você não está querendo agradar ao genuíno, ao eterno, ao fiel e verdadeiro, ao Criador de todas as coisas. E por que ele fala que vai consumir a testa e o crânio? Porque ele está dando aqui uma ligação de que essas pessoas que têm a marca da besta, que são verdadeiros iníquos, vão ser consumidos pelo fogo e a ira do Deus vivo. Ai de você, Moabe, o povo de Quimosh está destruído, pois seus filhos foram levados cativos, suas filhas foram feitas cativos, contudo acabei com o exílio de Moabe. Nos últimos dias, diz Adonai. Acabarei com o exílio de Moabe nos últimos dias, diz Adonai. Esse é o julgamento de Moabe. Ou seja, nos últimos dias, Yeshua volta, acaba com o exílio, acaba com o sofrimento daqueles que são torturados, são perseguidos por Moabe, e Moabe será destruída, assim como fala Apocalipse 18, que toda a idolatria desse mundo vai ser destruída. Todos os deuses pagãos, todas as principados e potestades, tudo vai ter seu fim. E Yeshua é o fim dessas coisas. Yeshua traz a salvação para aqueles que nele creem, e Yeshua é a espada que consumirá todos aqueles que não fazem parte com ele das bodas do Cordeiro. E a gente refletir tudo isso, a gente entender que muitas vezes
igual a gente estava falando hoje de manhã, agora de manhã, muitas vezes, pessoas próximas de nós, infelizmente, a gente vai subir chorando e outros vão ficar gemendo. Essa é a visão. E, infelizmente, a pessoa é que tem que mudar, a pessoa que tem que clamar, a pessoa que tem que gritar, se arrepender, para que as vestes dela sejam lavadas durante a grande tribulação. E é isso que a gente deve pedir em oração por aqueles que ainda não creem, em oração por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, em oração até pelos nossos inimigos, como Yeshua disse, para que eles não nos persigam, para que eles não nos persigam. Então, a oração, a Sandrinha colocou muito bem hoje no grupo aquela imagem lá, né, vou até pegar aqui, porque eu achei tão legal que a Sandrinha colocou. Aqui, ó. As palavras têm poder. Imagina a sua oração. Então, quando nós declaramos com a nossa boca que amamos a Yeshua e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, imagina quando oramos para Ele, conversamos com Ele e falamos: Pai, nos ajude, porque nós não somos nada sem Ti, nada. Então, sim, as palavras têm poder? Tem. Clame, ore. Mas a oração, gente, é a ligação entre céu e terra, entre um filho e um pai. Nós clamamos, Abba, Pai. E Ele vem e nos ajuda. Ele vem em nosso consolo, em nossas dores. Ele vem e trata as nossas feridas. É isso que Ele quer. E as pessoas voltam as suas costas e ficam de costas para Deus. É isso. Hoje a gente vai parar por aqui, já são 9 horas, né? E se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Ô, Ximena, esse capítulo de hoje é terrível, 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 né? O julgamento do Brasil. Mas é tão esclarecedor para a gente, né? Como que esclarece as coisas, como muda a perspectiva de você ver tudo que está acontecendo, tudo que a gente, às vezes, tem hora que eu estava comentando hoje, às vezes a gente acha que é tão errado as coisas que estão acontecendo, que Deus, às vezes, é injusto, que Ele demora para fazer as coisas que a gente pede, principalmente quando você está ansiosa por alguma coisa, por algum problema que seja resolvido, né? Você quer tudo de imediato, e para Deus não é de imediato. Hoje, Ele avisou para a gente, tudo que aconteceu, tudo que as pessoas estão fazendo hoje, a gente fala, nossa, mas está acontecendo tanta coisa ruim, as pessoas estão numa boa, ganhando dinheiro, pisando um no outro, sacrificando a vida das pessoas mais pobres, fazendo tanta ruindade, tanta coisa ruim, e a pessoa está prosperando, cada vez mais rico, cada vez mais assim, gordo, cada vez mais engordando as coisas, mas fazendo tanta coisa de ruim, e as pessoas assim que estão servindo o Senhor, parece que está murchando, parece que está diminuindo, parece que está assim, está sendo menosprezada. E, infelizmente, a gente tem hora que a gente aceita ser menosprezada, a gente aceita tanta coisa ruim. E não é assim. E hoje Deus mostrou para nós que, apesar de tudo que eles fizeram, eles fizeram antigamente, eles tiveram a consequência daquilo. E a gente pode crer que tudo que está acontecendo, o Senhor vai destruir tudo e vai elevar a gente. E a nossa vida não é o material, a nossa vida é o espiritual. A gente pode não ter nada materialmente, não ter roupa boa, não ter caviar na mesa, não ter camarão, não ter champanhe, não ter essas coisas tudo. Pode ter assim um arroz, feijão e um ovo e uma água ou um suco de limão que tem no pé, que ganha assim. Mas a gente tem mais rico que tudo, porque o espiritual nosso está ligado com o Senhor, né? E eles não. Eles têm tudo, mas são vazios por dentro. A gente não tem nada, mas a gente é cheio do Espírito Santo, né?
e o Espírito Santo que tem que nos consolar. E a hora que a gente está, assim, pensando nisso tudo, a gente tem que parar, pedir perdão a Deus da gente estar pensando nessas coisas ruins, porque tudo que é de ruim que está acontecendo, que vai acontecer, o Senhor sabe de tudo aquilo. Então, Deus sempre vai dar uma escape para nós, como Ele está dando, quando Ele está mostrando um caminho para cada uma de nós, onde a gente tem que ir. E a gente ter fé, ter confiança. Às vezes pode ser assim que a gente está dando um passo, vai cair num precipício, né? Vai cair naquele precipício assim, enorme. Fala assim, ó, vou chegar lá, vou me, como é que é, estabancar toda, vou chegar lá toda quebrada. Mas a gente esquece que no meio do caminho tem a mão do Senhor, que Ele vai segurar a gente, que Ele não vai deixar a gente cair no abismo, cair no precipício, né? Então, assim, foi assim, uma coisa assim para se refletir muito, muito, muito a vida da gente, o que está acontecendo hoje em dia, né? Exatamente, Sandrinha. Você vê que aqui fala no 30, 48, 30, fala: reconheça sua arrogância, seu orgulho é vazio, né? Tudo isso é um esforço para alcançar o vento, Sandra. Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio, o que ele falou em Eclesiastes? Gente, eu conheci tudo, eu comi de tudo, eu peguei toda a mulher que eu quis, eu conheci todas as coisas desse mundo. E para quê? Um esforço para alcançar o vento, que a única coisa que ele tinha de fato que fazer, ele deixou de fazer, que era amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele se deslumbrou, a arrogância, o orgulho, a soberba, por ele ser o sábio, né, da época, ele caiu. E ele trouxe idolatria para um reino que era para ser somente do Deus único. Então, correu atrás do vento. Adiantou alguma coisa? Essas pessoas hoje estão correndo atrás do vento. E de um lugar onde vai ser tudo destruído. Toda a riqueza desse mundo vai ser destruída. Belinha, quer falar? Não, eu estou aqui prestando atenção, porque agora eu posso interagir, mas já está acabando. É isso, irmãos. É isso. É a gente entender que o nosso propósito aqui não é adquirir riqueza nem bens. Embora, tá? Existam muitos irmãos fiéis verdadeiros que têm riqueza, mas eles não estão buscando a riqueza. Ele somente foi abençoado e glória a Deus por isso. Agora, porque o irmão tem, o outro não tem, um é mais abençoado, o outro não. Gente, não é isso, porque não é sobre riqueza material, mas sim riqueza espiritual. De repente, aquele que não tem nada, que tem uma casinha de pau a pique, ele tem o sobrenatural de Deus. É uma pessoa que é, olha, maravilhosa, tem uma comunhão com Deus muito grande. Eu falo isso É sobre para isso. minha filha. Eu falo para ela que o mais importante nessa vida, né? Porque como eu trabalho para muitas pessoas que têm muito dinheiro, e às vezes ela vai no meus trabalhos comigo, né? E ela fica, nossa, mãe, que casa, que carro e tal. Aí eu falo para ela, filha, isso daqui que a gente vê, isso daqui não traz nada para eles, não traz felicidade, não traz nada. Às vezes traz mais problemas do que a gente, porque a gente só vê o exterior, né? Mas a gente não consegue ver o que eles passam. Então aí eu sempre tento passar isso para ela, que que a gente tem em casa, né, que é estar com a família, ter esse amor, essa comunhão com a família, a gente ter Deus em nossa vida em primeiro lugar, claro. Falo para ela que isso é o que a gente precisa. O resto que a gente conseguir aqui, isso é só vai só acrescentar, mas o principal a gente já tem, então a gente tem que estar contente com o que a gente já tem. Porque enquanto mais, assim, não é quer dizer que a gente tem que ser pobre, mas eu acho assim, enquanto essas pessoas mais humildes, elas vivem talvez mais na dependência do Senhor do que as pessoas que têm uma condição de vida melhor, porque as pessoas ficam esperando pelo que elas têm, né, vai dar o retorno. E essas pessoas que não têm, vivem da provisão de Deus. Então ali talvez o coração da pessoa está mais em Deus, né,
tá mais ali na dependência do que essas outras pessoas. Exatamente, né? E essas pessoas, infelizmente, quando começar a cair o sistema desse mundo, onde não vai haver mais dinheiro, né? Onde as pessoas vão realmente ser quebrantadas. Por quê? Porque elas tinham a confiança delas nessas riquezas do mundo. E aí elas vão ficar extremamente desesperada. A palavra diz isso, tá? Desesperada. E aí sim é onde Deus vai peneirar essas pessoas, porque ainda haverá muito arrependimento na grande tribulação. A própria palavra fala isso, né? Que essa grande multidão se arrepende. Então é isso que Deus está pedindo. Gritem, clamem, se arrependam, porque essas coisas aqui vai ser destruída. Não vai sobrar nada. A única coisa que sobra, a rocha. A rocha da nossa salvação. Nós vamos pôr o pé lá em cima da rocha e vamos falar, pronto, aqui eu estou seguro. Entendeu? Pode destruir tudo em volta. Não tem problema. Porque o Senhor é comigo. E Yeshua é comigo. Então, não me importa nada desse mundo. Se eu ficar sem nada, se eu ficar com a roupa do corpo, Deus vai cuidar de nós. Então, a gente tem que ter essa certeza, gente. Por isso que eu falo que esse Deus do conhecimento está corrompendo muitas pessoas, porque as pessoas estão querendo mais se safar do que virá com a força do seu braço, assim como os moabitas, com a terra de Moabe, que confiavam na força do seu braço, na sua riqueza, nas suas obras e na sua riqueza. E nós confiamos em quem? Nós confiamos em Yeshua. Ele é o nosso Salvador, nosso libertador, aquele que nos cura, aquele que nos liberta e nos dá o pão vivo. Ele é o pão vivo. Então, a gente vai ficar pensando que haver de comer, que beber? Não. Vós valei muito mais do que pardais. E ele vai cuidar de nós. Pode falar, Belinha. Esse capítulo só nos confirma aquele versículo, né, que não há nada de novo debaixo do sol. Como que pode, assim, é uma coisa que é impressionante, né, às vezes se a gente lê sem o Espírito, né, a gente não entende nada, mas quando a gente está com o Espírito Santo, a gente consegue ver Apocalipse, assim, em quase tudo. Meu Deus. Você vê? É lindo. Porque a Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para aqueles que creem, Belo. Porque quem não crê vai ler Apocalipse e não vai entender nada. Nada. Eliane, quer falar, meu amor? Irmã, você viu aquela reportagem no Instagram que o governo estava falando que a gente pode usar o Drex, que ele agora não está ligado mais à blockchain, só que aí, nesse último vídeo, a irmã Rosane falou que é mentira, que ele está ligado sim, que ele está tokenizado. Aí tokenizado é a mesma coisa que está dentro da blockchain. É Mas onde muitos vão cair, né? Não me engano. A gente sabe que esse sistema do maligno aí, ele vai lançar laços do passarinheiro, né? E ele vai querer pegar os passarinhos, vai querer pegar de qualquer forma. Só que quem ama o mundo e as coisas do mundo, entendeu? Mas quem não ama, Eliane, não vai ficar, não vai. A Mari, quer falar, amada? Eliane, eu vou mandar para o grupo, para a gente não ficar aqui com esse tema, né? Uma reportagem, não sei se é uma reportagem sobre esse assunto, depois eu mando para o grupo para todo mundo ver em relação a isso, tá bom? Isso Tá vai tirar um pouquinho tá. das nossas dúvidas, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, Mari. Nada, eu me lembrei que eu vi isso ontem e assim, eu também estou com a mesma opinião da Ximena, mas aquilo vai sanar muitas dúvidas para você, tá bom? Tá. Deus abençoe. Amém. Nós todos, em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. minhas irmãs, é isso, tá? É a gente ter plena confiança de que Deus é conosco e Yeshua falou que estará conosco até o último dia, o dia que a gente será levado e arrebatado. Então, essa confiança precisa ser muito forte, muito forte.
porque senão a gente vai ser uma virgem tola, sabe, sem azeite, só crendo no que as pessoas estão falando e não o que a palavra de Deus nos diz, tá? E ele vai guardar o povo santo. E é isso, é estar nele, confiar nele, ter fé, verdadeira fé, né? A fé que move montanhas. É essa fé. É a fé que você sabe que nada que está em volta vai te abalar, porque você é com ele e ele é contigo. Vocês são um com Yeshua. E ser um com ele, gente, é você estar inteiramente olhando para cima. É você ver nele a confiança da sua vida, de tudo, de cada coisinha, cada propósito, de tudo, tudo, sendo uma com ele em oração, e ele vai te testificando todas as coisas. Você quer falar, Mari? Acho que a Mari já falou, né? Bom, gente, é isso, tá? Um beijo e um queijo para vocês. Um ótimo dia, um excelente dia. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deus abençoe, Até menina. amanhã. Deus abençoe. O queijo eu vou comer quarta-feira, hein, Ximena? Eita, glória!